Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, queridos e amados. Eu estendo as boas-vindas aos inimigos desse canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês também. Bom, vamos lá. Eu recebi um e-mail, antes de partirmos para a refutação do 16º argumento do jovem pastor Eliazar. Recebi um e-mail de um irmão adventista, um e-mail muito educado, muito respeitoso, dizendo que eu me contradisse. Ele pediu para que eu não citasse o seu nome. Vou respeitar o seu pedido, porque ele se dirigiu a mim, embora discordando de mim, mas com muito respeito. Ele disse que eu me contradisse porque a palavra dias, sim, ela aparece aqui. Eu disse que a palavra dias, quando eu estava refutando o 15º argumento no vídeo passado, eu disse que a palavra dias, Yamen, ou Yom para dia, não aparece aqui no texto de Daniel, capítulo 8. Ele disse, não, mas aparece sim, você leu o versículo lá. Lá aparece a palavra dias e o pastor Eliazar, nesse ponto, está correto. Ele disse isso para mim, escrevendo. Aí eu vou ler o texto. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, ponto. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Antes de tudo, eu quero mostrar para você, meu irmão, com muito respeito, que a palavra dias no hebraico não aparece aqui. Ela aparece aqui no português, mas no hebraico, no original hebraico, ela não aparece. A grafia para dias no hebraico, não sei se vai dar para você enxergar, está aí em amarelo, grifado. Ó. Essa é a palavra dias. Ela aparece em Daniel 12, versículo 13. Mas aqui em Daniel 8, no versículo 26, ela não aparece. Primeiro esse ponto. Outro ponto é o seguinte. O objeto da visão trata do quê? Do quê? Quais são os objetos da visão? Aí sim, você tem que começar a analisar por aí. Quais são os objetos da visão? A pergunta do versículo 13, ela resume, né? Quais são os objetos da visão, né? Sobre o que a visão trata, certo? Então vamos lá. Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército entregues para serem pisoteados? Esses são os objetos da visão, meu irmão. Então, aqui no versículo 26, não está dizendo que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias. Não está falando isso. É isso que eu queria dizer. É isso que eu quis dizer. 2.300 tardes e manhãs não são dias. Não é esse o sentido do verso. O verso está dizendo o seguinte, que os objetos mostrados, revelados na visão, aqueles objetos, ou seja, aquelas ações profanas levadas a cabo pelo chifre pequeno, elas se concretizariam, se atualizariam em dias muito distantes da época em que Daniel estava recebendo a visão. Esse é o verdadeiro sentido, meu irmão. O sentido não é dizer que 2.300 tardes e manhãs, essa expressão simbólica e profética ao mesmo tempo, significa 2.300 dias. Não é esse o sentido aqui. Não é esse o sentido. Entende? O sentido é esse que eu acabei de dizer, que os fatos mencionados pela visão, eles se atualizariam, aconteceriam em dias ainda muito distantes, ou seja, num tempo muito distante, tendo como referência o tempo em que Daniel estava recebendo a visão. Daniel recebe a visão, como eu disse no meu argumento anterior, e você acompanhou, por volta de 554. Mas isto que está revelado na visão, ou seja, esses objetos mostrados pela visão aqui, supressão do Tamide, transgressão desoladora, santuário e povo e exército para serem pisoteados, isso só aconteceria muito tempo depois, a partir de 175, que foi quando o Antíoco começou a governar. Então são quase 4 séculos à frente. E aí, por isso eu perguntei, olha, se fatos profetizados há quase 4 séculos antes
né? E eles estão determinados para acontecerem quase 4 séculos depois. Não podem ser referidos como dias distantes, se esses fatos não podem estar localizados em dia muito distante, eu não sei. Eu não entendo, então, da minha língua, né? Ora, é claro que estão situados em dias muito distantes, quase 4 séculos depois. Esse é o sentido, tá bom, meu irmão? Espero que você tenha me entendido. Repito, para finalizar esse meu parêntese aqui. Daniel 8:26 não está dizendo que 2.300 tardes e manhãs tem o mesmo sentido de 2.300 dias. É até bom eu estar discutindo isso, porque nós vamos analisar agora o 16º argumento que tem a ver com isso, né? Que tem a ver com isso também. O 16º argumento está do Eleazar está intrinsecamente ligado ao 15º. E assim ele vai fazendo, né? Ele vai repetindo os argumentos de modo a replicar um mesmo argumento várias vezes expresso de outros modos. Vamos para o 16º argumento? Abre aspas para o jovem Eleazar. Não há, presta atenção no que ele está falando, não há uma referência em todo o cânon vétero e neotestamentário que associe os termos tarde e manhã com holocaustos, mas sempre aparece na ordem inversa, manhã e tarde. Aí ele cita textos em Êxodo, em Levíticos, em Números, em 1 Crônicas, em 2 Crônicas, em Esdras, etc. Aí ele continua. As únicas referências onde os termos, tarde e manhã, né, aparecem na mesma ordem que está em Daniel, são no relato da criação em Gênesis 1, onde a expressão tarde e manhã é igual a dia. E neste contexto nem havia holocausto, porque não havia pecado. É óbvio, né? Fecha aspas. Ele escreve uma obviedade aqui. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Não há uma referência em todo o cânon vétero e neotestamentário que associe os termos tarde e manhã com holocaustos. Veja, não há uma referência. Há uma referência. Primeiro, esse detalhe. Há uma referência. E a referência é exatamente Daniel 8,14. Essa é a referência. Há uma referência. E essa referência está em Daniel 8,14. Só que ela é uma referência negativa. Por que ela é uma referência negativa? Porque 2.300 tardes e manhãs tem o sentido de um tempo, uma duração, uma duração de um evento que foi suprimido, que foi excluído. Que evento foi esse? Sacrifício diário, o Tamid. Por isso que eu estou dizendo que há uma referência de tarde e manhã ligada a holocaustos, a sacrifícios, e ela está aqui em Daniel 8,14. Há uma, você disse que não há uma. Não há uma. Há uma sim, em Daniel 8,14. Primeiro tem esse detalhe. Você, ao elaborar o argumento, você deveria dizer o seguinte: com exceção de Daniel 8,14, não existe nenhuma outra referência. Entende? Você deveria ter elaborado assim. Mas quando você elabora errado o argumento, você dá pano para manga para quem quer te refutar. O jovenzinho, vai aprendendo aí, tá? Vai aprendendo. Você é menino ainda, você tem tempo para aprender, se você quiser aprender mesmo. Então, na própria elaboração, eu já disse isso, você é muito fraco na construção, né, dos termos, das expressões, na elaboração daquilo que você quer comunicar como sendo verdade. Você erra primeiro aí, elabora muito mal, você é mal articulado, você não sabe articular as palavras na sua própria língua. Primeiro tem esse detalhe, né? Há uma referência, sim, essa referência, embora ela seja negativa, ela está aqui em Daniel 8,14, porque ela tem ligação com o quê? Com os sacrifícios suprimidos. E aí, o pastorzinho, eu quero mostrar para você. É óbvio que muitos teólogos discordam de você,
né? Porque eu estou mostrando que há uma referência. Mas eu quero mostrar para você quem mais discorda de você. Ninguém mais, ninguém menos do que Raymond Cottrell. Olha aqui, eu estou aqui em minhas mãos com um artigo assinado por aquele que talvez tenha sido, eu digo tenha sido porque ele já faleceu, o maior teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Raymond Cottrell. Eu digo talvez, isso é uma opinião minha, mas que ele foi um teólogo respeitadíssimo, proeminente, um teólogo que produziu muitos trabalhos dentro e para a Organização Adventista do Sétimo Dia, disse que você não pode discordar. Esse teólogo proeminente adventista do Sétimo Dia aqui, ele vai discordar de você, o pastorzinho. Olha aqui, na página 11 deste artigo, que está em minhas mãos, eu vou citar só aquilo que interessa, tá? Ele diz aqui, olha, o tempo durante o qual 2.300 sacrifícios vespertinos e matutinos seriam normalmente oferecidos. Ele ainda cita na ordem em que está o texto, né? O tempo, 2.300 tardes e manhãs, seria o quê? Segundo ele, o tempo durante o qual 2.300 sacrifícios vespertinos e matutinos, ele cita na ordem, né, da tarde e manhã, seriam normalmente oferecidos. Então, quem é que está discordando de você? Quem é que está discordando de você? Ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos que Raymond Cottrell. Já ouviu falar nele, né? Tenho certeza que você já ouviu falar. E só ouviu falar coisas boas, né? Tenho certeza também disso. Então, para início de conversa, você elabora mal seu argumento, né? Você já começa mal na própria elaboração, na articulação do argumento, né? E depois você é contraditado por ninguém menos que Raymond Cottrell. Certo? Então vamos lá. Vamos de novo. Eu escrevo para não esquecer, evidentemente. A ingenuidade e falta de precisão analítica evidenciadas no proponente me assustam. Então quer dizer que não há nenhuma referência em toda a Bíblia que associe os termos tarde e manhã com holocaustos? O período de tempo compreendido por 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 estaria associado a quê exatamente? Eu já disse, o Raymond Cottrell já respondeu, né, essa pergunta. Sacrifícios que seriam o quê? Que seriam realizados. Mas não foram realizados porque foram suprimidos. Sacrifícios que normalmente seriam oferecidos. Diz aqui o Raymond Cottrell. Então, 2.300 tardes e manhãs estão relacionadas, associadas, sim, a 2.300 sacrifícios que seriam oferecidos. O pastorzinho. Só aí, seu argumento já cai por terra. Já cai por terra, né? Bom, será que o proponente nunca entendeu que o tempo sempre está relacionado a fatos? Quando você diz que 2.300 tardes e manhãs, lá no seu, especialmente ali no seu 15º argumento, né? Você diz que 2.300 tardes e manhãs são dias, né? Se referem a dias, porque você interpreta mal o próprio texto bíblico, né? Todo o tempo está relacionado a um determinado fato. Toda menção de tempo, né, está relacionada a um determinado fato. Não há fatos sem menção de tempo. E tempo também sempre está relacionado a algum fato ou fatos. Aí eu pergunto, ou estaria Deus determinando um tempo que em Daniel não estaria associado a nada? Não é verdade? Nesse caso, teríamos que admitir que 2.300 tardes e manhãs seria um período de tempo, segundo o livro de Daniel, onde nada aconteceria. É tempo. É uma menção de tempo, simplesmente. Onde nada aconteceria. Entende? A simples menção de tal conjectura deixaria estarrecido qualquer um que saiba raciocinar, ainda que minimamente segundo a lógica.
O proponente se esquece mais uma vez que 2.300 tardes e manhãs é a resposta que está lógica e indissociavelmente conectada a uma pergunta baseada em fatos provenientes de ações diretas do chifre pequeno contra quem? Contra o santuário, contra a cidade de Jerusalém e o povo judeu. Quais fatos determinaram a pergunta? De novo a gente tem que estar falando isso. Sacrifício diário suprimido, transgressão desoladora, santuário e exército sendo pisoteados. Esses são os fatos que ensejaram, primeiro, a pergunta: até quando vai durar a visão? A preposição até expressa um limite posterior de tempo. 2.300 tardes e manhãs. O advérbio quando expressa circunstância de tempo ou em que ocasião esses fatos se atualizariam em dias ainda muito distantes. A visão estaria obrigatoriamente conectada aos fatos mencionados na própria pergunta. Meu Deus do céu, tudo que eu estou falando aqui é tão óbvio. Eu não estou falando nada de novo aqui, eu estou tratando de obviedades. Parece assustador a gente ter que estar falando isso aqui, fazendo essas perguntas imbecis aqui, essas perguntas infantis, não é? Parece idiotice da minha parte, mas nós temos que fazer isso, para vocês verem até onde chega a imbecilidade desse menino, que se diz pastor. Logo, a expressão simbólica e profética ao mesmo tempo, tardes e manhãs, em Daniel 8,14, estariam, sim, ligadas umbilicalmente aos holocaustos suprimidos pelo chifre pequeno. Ponto. Bom, aí eu vou ter que repetir de novo uma objeção que eu fiz ao refutar o 15º argumento no vídeo anterior. Presta atenção, ô menino. Quando o relato da criação em Gênesis cita 6 vezes a expressão "e foi tarde e manhã", ela sempre, nas 6 vezes, ela vem imediatamente seguida, essa expressão tardes e manhãs, e foi tarde e manhã, né? No singular, não no plural. E foi tarde e manhã o primeiro dia, Yom. Foi tarde de manhã o segundo dia, Yom. Foi tarde de manhã o terceiro dia, Yom. E foi tarde de manhã o quarto dia, Yom. Foi tarde de manhã o quinto dia, Yom. Foi tarde de manhã o sexto dia, Yom. Só no 7º é que não há a repetição desta fórmula, porque como nós já explicamos aqui na TV Caminho Livre, o 7º dia, naquele contexto edênico, ele tinha um significado muito mais amplo do que dizer que a obra estava terminada e que o dia em si, o 7º, era santo, né? Nós já explicamos isso. Então, esta fórmula, e foi tarde de manhã o dia X, não foi repetida no 7º dia, mas nos 6 dias, nos primeiros 6 dias da criação, foram citadas. Então, veja, você tem que entender o seguinte: tarde de manhã sempre veio seguida, a expressão tarde de manhã sempre veio seguida da palavra dia, yom, no hebraico. Entenda isso. Entenda isso. Por que ela não acontece, a palavra yom não aparece aqui em Daniel 8,14? 2.300 tardes e manhãs, e o santuário, depois o santuário será purificado. Por que Yom não aparece aqui? Ou Yamen, significando dias, não aparece aqui. Por que não? Porque 2.300 tardes e manhãs, como disse aqui o próprio Raymond Cottrell, talvez o maior teólogo da Igreja Adventista do 7º dia, essa expressão tardes e manhãs estava associada a 2.300 sacrifícios que eram realizados. Ele cita aqui no seu artigo da forma como o texto simbólico diz, né? Tarde de manhã, vespertino e matutino. Mas é óbvio que quando a Bíblia fala de
holocaustos diários, ela primeiro cita manhã e tarde, não o inverso. Mas o fato, essa ordem dos fatores aqui não modifica e não desqualifica e não torna incompreensível aquilo que a profecia quer transmitir. Que os 2.300 tardes e manhãs têm relação com os sacrifícios que foram suprimidos. É isso. Suprimidos. Então, são 2.300 sacrifícios divididos por 2, dá 1.150. Porque eram 2 por dia, manhã e tarde. 1.150. No próximo argumento que nós vamos analisar, ele vai bater nessa tecla aí, da questão dos dias, né, da exatidão dos dias, e vai colocar em xeque isso aí. E aí nós teremos que, de novo, mostrar para ele que exigir uma exatidão de dias vai comprometer a própria interpretação adventista. Vai comprometer. Porque a Bíblia, ela não tem essa preocupação. Como que eu explico isso? Que a Bíblia não tem essa preocupação de dizer, olha, foram exatos 1.150 dias. Porque a Bíblia, como eu disse, a Bíblia cita quatro períodos de tempo dentro dos quais as profanações seriam atualizadas, ou seja, concretizadas, aplicadas, realizadas, e o tempo em que os efeitos dessas profanações seriam sentidos. Então, são 4 menções de tempo, de períodos de tempo relacionados aos mesmos fatos mencionados na pergunta. Supressão do Tamede, transgressão desoladora, santuário e exército sendo pisoteados. 4 menções de tempo. De novo eu tenho que estar repetindo isso. Aí alguém pega 4 menções de tempo, mas só tem uma menção? 2.300 tardes e manhãs. Tem esta primeira menção de tempo, né? 2.300 tardes e manhãs significando 1.150 dias. Depois tem em Daniel 12:7, tempos, metade de um tempo, que a Igreja Adventista convencionou ser um tempo de 360 dias, 2 tempos de 360, 720 dias, metade de um tempo, 180 dias, perfazendo um total de 1.260 dias, segundo a própria teologia adventista. Então nós temos 1.150 dias, que a igreja não aceita isso, embora um dos seus maiores teólogos aceita assim e vê assim, 1.150 dias, Daniel 8,14, Daniel 12:7, tempos, metade de um tempo, 1.260 dias, Daniel 12:11, 1.290 dias, Daniel 12:12, 1.335 dias. Eu já disse, são essas 4 menções de tempo mencionadas acerca daqueles fatos expressados no versículo 13, de forma resumida, de forma sintética, na pergunta, que vai produzir a resposta. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, o pastorzinho, seu 16º argumento cai por terra. Cai por terra. Eu queria muito que você... O que eu estaria pedindo agora... Primeiro, que eu não tenho moral nenhuma para pedir nada para você, né? Segundo, porque eu sei que seria inócuo, né? Algo sem sentido, porque você é pago pela organização, você foi mandado para o melhor país, para pastorear uma igreja no melhor país do mundo, no país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, né? Que privilégio, né? Enquanto outros que saem dos seminários aí vão ter que sofrer numas bibocas dessas aí, né? Numa igrejinha pequena, num distritozinho pequeno. Não, você não. Você já foi um cara privilegiado, já mandaram você para o melhor país do mundo. Aí você já estufa o peito, levanta o narizinho, cheio de empáfia, cheio de ufanismo, começa a falar sobre o que você não sabe, né? E começa a se apresentar para o público de forma ridícula e patética, que é o seu caso, quando você elaborou esses 20 argumentos que você classificou como irrefutáveis, né?
você, meu irmão, você tinha que voltar para os bancos do seminário. Você tinha que voltar, estudar mais, se preparar mais. Você tinha que ser menos arrogante. Menos arrogante. Esse ufanismo seu, essa pose de intelectual, né? Essa é uma pose forçada, forjada. Você não é intelectual, nem aí nos Estados Unidos, e em nenhum lugar da Terra você é intelectual. Você não é teólogo. Você está muito distante disso. Você teria que voltar a estudar mais, se preparar mais, para cometer menos erros, porque até o maior teólogo comete erros. Pode cometer erros, né? Até a maior autoridade teológica está numa condição de a qualquer momento, cometer um erro, né? Não tem ninguém infalível, não é verdade? Então é isso. Eu espero que você que esteja me assistindo agora, você que não tenha familiaridade com as tecnicalidades teológicas, que você esteja entendendo isso que a gente está explicando aqui com muita naturalidade. Com muita naturalidade. A gente tem que se prender à palavra, deixar que a própria palavra, produza as chaves hermenêuticas, ou seja, os critérios de interpretação que vão nos ajudar a entender o texto profético. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos para o 17º argumento. Eu vou dar um spoiler aqui para você. Abre aspas para o pastorzinho Eleazar, no seu 17º argumento. Paulo Kordek, um dos maiores hemerologistas conhecidos, com sua incontestável autoridade, afirma: havia no calendário judaico 6 espécies de anos, quanto ao número de dias. Havia anos comuns de 12 meses. Só um adendo. Nesses anos comuns de 12 meses aqui, o Eleazar não cita. Ele não diz se o Paulo Kordek diz que nesses anos comuns, constituído por 12 meses, os anos eram de 360 dias. Não cita, não faz essa citação, tá? Vamos lá. Anos regulares de 354 dias. Anos chamados abundantes, com 355 dias. Anos defectivos, com 356 dias. E os anos embolísticos, de 13 meses, com 384, 385 e 386 dias. Fecha aspas. Então você está percebendo, meu irmão, minha irmã, que ele está evocando aqui uma autoridade, né? Um cientista, se não me engano, ele é astrônomo, é francês, um astrônomo, para falar da questão da quantidade de dias em cada categoria de ano, né? Que ele disse aqui são 6. Ele afirmou que são 6, né? Apenas 6. Certo? Então ele está aqui evocando o nome de uma autoridade humana para poder emplacar o seu 17º argumento. Nós vamos trabalhar esse 17º argumento no próximo vídeo. Rogo uma bênção de Deus, nosso Pai, sobre você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus. Amém.